Antes eu vou dar uma pequena palavra, falar de arrependimento, onde vou usar o versículo que encontramos no Atos, capítulo 3, versículo 19. Quem não confia em mim pode consultar, diz, confio em mim, que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam cancelados. Eu gostaria de perguntar aqui a cada um de vocês o que entende por arrependimento. Alguém? Temos que correr, depois perder para ganhar tempo. Mas na Bíblia que acaba de chegar, quem entende por arrependimento? Arrependimento é isso que a Bíblia diz, mas vou acrescentar dizendo que arrependimento é a mudança da nossa mente, do nosso coração sobre o pecado. E o arrependimento é quando nós tomamos a decisão de abstermos dos nossos erros e buscar uma vida com Deus. Ou seja, se nós sabemos que nós estamos numa direção errada, uma direção onde nossa vida nós levamos uma vida mundana, uma vida de pecado. O arrependimento é quando nós mudamos de direção e decidimos seguir o caminho da verdade, o caminho que agrada a Deus. É esse arrependimento. Bom, o arrependimento é um dos pontos que nos leva à salvação. No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 9, nos diz o seguinte: vós sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nesse versículo nós percebemos que nós somos salvos pela graça de Deus. E no versículo, no livro de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por Deus ter esse amor de dar o seu Filho para morrer no mundo, para que nós sejamos salvos, isso chama-se graça. Essa graça de Deus. Mas essa graça está disponível para todos nós. Mas para nós recebermos essa graça, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados e busquemos uma vida com Deus. Busquemos intimidade com Deus. Vamos lá supor que alguém decide arrepender-se. Vamos supor que alguém tem 5 pecados. Decide parar de fazer 3 pecados e decide continuar com 2. Isso não é arrependimento, não estás a arrepender dos teus pecados. Tu estás a querer ser morno, mas a Bíblia diz-nos que é impossível servirmos a 2 senhores. Ou vamos amar mais a um e vamos odiar o outro. Então nós devemos, se for para nós nos arrependermos e queremos seguir, querer fazer a vontade de Deus, é necessário que nós nos entreguemos por completo. Não é aquilo de Deus estar aqui e estar ali. Não, isso não existe. É como se estivéssemos a subir numa escada, talvez escadora, é assim. Então nós vamos subir, vai chegar um ponto que os nossos pés já não vão chegar lá. Arrependimento é algo que é da vontade de Deus. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo
estou em erro, diz-nos que tanto querer, tanto nos realizar, tanto querer, tanto nos realizar, é Deus quem faz, segundo a sua boa vontade. E a vontade de Deus é que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Então, Ele nos capacita, Ele enviou o seu Espírito Santo a todos nós para que nós enxerguemos, para que nós tenhamos a capacidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados e de seguir a vontade de Deus. Se vocês estão a escutar essa palavra e quem não quiser se arrepender, saiba que essa não é a vontade de Deus, é a vontade de outro Senhor, que é o Satanás. Então, dessa maneira, vou pedir que cada um reflita na sua casa, quando estiver sozinho, reflita sobre a sua vida e, neste momento, vou pedir que todos fechem os olhos, possamos orar, para que Deus derrame o seu Espírito Santo sobre nós e Ele nos capacite para fazer a sua boa vontade. Oremos.